Eu olho assim, o Vasco tem a volta do Payet, que vai ajudar, né? Ele é um cara sensacional, mas a informação que eu tenho interna do clube, de algumas pessoas que eu pude conversar, todas têm me sinalizado um pouquinho de desmotivação por parte do Payet. Talvez ele tenha caído em desmotivação. Ele teve alguns problemas burocráticos com o clube, envolvendo seus agentes, algumas coisas que andaram acontecendo. E o Dimitri Payet tem estado, sim, um pouco desanimado. Foi informação que me foi passada, a gente precisa passar a informação. Então, para mim foi assim, falei, pô, francês está voltando, agora vai ajudar, hein? Não sei o quê. A resposta foi, se ele voltar e tiver querendo, ele ajuda muito. Agora, se não tiver querendo, 3 pontinhos. E aí, devolvo para vocês. Mas por que ele não está querendo? Porra, ele joga no Vasco. O salário dele está em dia. A torcida compra o barulho. Por que ele não está querendo? Ele tem que estar querendo. Porra, ele tem que estar querendo. Concordo ele não pode, gênero, número e grau, Barão. Ele não pode não estar querendo. Qual é o motivo que tem para ele não estar querendo? Primeiro que quando ele veio numa situação ruim. O Vasco estava numa situação ruim. Ele veio para ajudar a tirar o time do rebaixamento. Então, essa situação que ele está vivendo agora é uma situação em que ele ajudou a colocar o Vasco. Ano passado, ele ajudou a tirar. Esse agora não, ele ajudou a colocar. Ele está junto do grupo que começou o Campeonato Brasileiro e que perdeu para Nova Iguaçu. Não tem motivo nenhum para ele estar desanimado. Pelo contrário, ele tem que ser mais cobrado esse ano do que ano passado. Ele tem que ser mais cobrado esse ano do que ano passado. Porque esse ano, se o Vasco afundar ou se o Vasco for campeão, tem muito do Payet. Muito do Payet, porque o Payet está no grupo. Jogando pouco, jogando muito, machucando não. Ele está no grupo. Ano passado, não. Tem que ter desânimo nenhum, não, porra, para jogar no Vasco, com salário em dia, tendo o carinho do torcedor. Torcedor que foi receber ele no aeroporto e que a maioria que foi lá no aeroporto não sabia que ele ia desembarcar gordo e muitos nem sabiam o futebol dele. Foi na onda. Payet francês, vamos lá receber. Eu tenho absoluta convicção do que eu estou falando aqui. Foram 10 mil torcedores no aeroporto. Daqueles 10 mil, eu tenho certeza que mais da metade nunca tinha visto o Payet jogar. Foi só na boca. Estão dizendo que está vindo o francês é bom, vamos lá no aeroporto. Aí o cara desembarca gordo, joga pouco, entrega pouquíssimo ano passado, pelo salário que ele veio, pela festa recebida, entregou pouquíssimo. Porra, fez um gol espetacular de falta, deu outra metida de bola espetacular, mas é muito pouco para quem ganha o que ele ganha. Para agora ele estar desanimado? Não tem que estar desanimado, não. Desculpa aí o desabafo, viu? Está certíssimo. Então. Está certíssimo. Só pontuar, até porque... não vou tomar a palavra, só pontuar. O Payet não jogou esses jogos, né? Então ele entende que ele não jogou. Ele não vai se sentir culpado pelo grupo por ele não ter participado. Ele só participou do jogo contra o Criciúma, né? Mas a gente precisa entender que o Payet ele não é ídolo do Vasco, não é ídolo da torcida. Ele não tem tempo, ele tem que entregar mais do que receber. Essa questão envolvendo preservar a situação física dele é um privilégio. Ele tinha que estar muito motivado, porque ele tem que ir para o jogo, sim, fora de casa, tem que viajar. O salário dele é o mais alto do elenco, ele recebe para isso. Ele não recebe para ficar sendo preservado. Ele não é um garoto de 24 anos que vai estar no ápice da sua carreira e vai desenvolver, vai ser uma grande venda futura. Não, a tendência do Payet é regredir. Então, ele tem que entender que ele tem que entregar agora a curto prazo. O Payet é um jogador a curto prazo. Ele não é a longo prazo. Se ele tiver, por isso que eu falei na live anteriormente, na live de ontem, a galera que está aí com a gente sabe, o Payet, se tiver 80%, 90%, ele tem que ir para o jogo. Porque ele tem que entregar aquilo que ele tem que entregar. Se ele tiver para entregar 90%, ele vai entregar 90%. Se tiver que entregar 60%, ele tem que entregar 60%. Se ele tiver que entregar 70%, ele tem que entregar. Ele é o custo mais alto e o benefício também tem que ser. Então não adianta nada preservar um jogador que não vai estar em evolução mais, que só vai regredir. E daqui a um ano, ele não vai servir mais. Ele não vai servir mais. Então, ou entrega agora, vale a pena o salário que ele recebe, ou para que o Payet? Me fala aí. Vamos preservar a questão física dele? Não, se ele tiver que jogar um tempo, ele vai, viaja para Curitiba ou para onde tiver que viajar e joga um tempo. Ah, tem que jogar 30 minutos?
faz exatamente isso, leva ele joga os 30 minutos finais. Agora é muito cuidado para um atleta que nasceu para jogar futebol, trabalha jogando futebol e vai ser poupado do futebol. Não faz sentido, pelo menos na minha opinião. Agora, se o cara está lesionado, a história é outra. Aí eu mudo completamente aqui de ideia. Aí eu já sou outro tipo de posicionamento. O cara está lesionado. Agora, pelo amor de Deus, ficar segurando o Payet. Desculpa, com todo respeito ao Payet, que é um grande jogador, mas ainda precisa mostrar no Vasco, né? Lutar contra o rebaixamento ajudou em algumas situações pontuais, mas o grande ídolo ele também aparece nos melhores momentos e está na hora desses melhores momentos acontecer com o Payet em campo. Essa é a minha opinião. A entrega do Payet, ela foi muito pequena. Ele foi pontual em alguns jogos, talvez 3 no máximo, né? Acho que ano passado ele foi decisivo, acho que em 3 jogos. Teve o gol de falta, não me lembro contra quem, no finalzinho do jogo, foi importantíssimo. Aí teve um outro passe que ele deu para gol, teve um outro gol que ele fez, acho que ele gol contra o Fortaleza, porque a gente ganha o jogo. Então, teve 3 lances importantíssimos do Payet. Não mais do que isso. Não é? Eu estou exagerando. Mas eu vou fazer um contraponto aí, cara. Eu vou fazer um contraponto do seguinte. O Payet, na minha honesta opinião, ele foi responsável direto por pelo menos 9 pontos ano passado que livraram a gente do rebaixamento. Fora o que o Payet representou. A chegada do Payet mudou o ânimo do torcedor do Vasco, mudou o ânimo do elenco e propiciou ao Ramon Dias aquela arrancada que a gente fez. O Payet foi muito importante internamente, ele foi importante dentro de campo. O Payet merece todos os louros e todos os parabéns pelo que ele fez. E eu discordo do amigo, e vou dizer que eu discordo do meu amigo Rambo, tá sempre lá no Twitter, essa semana eu discordei sobre isso com ele lá, de que o Rambo fala o custo-benefício do Payet não valeu a pena. Na minha opinião, valeu a pena, ainda que ele não tivesse jogado em 2024. Porque o que a gente perderia de grana caindo para a Série B seria absurdo. E eu bato o martelo com tranquilidade que sem Dimitri Payet o Vasco estaria hoje na 2ª divisão. Com toda a certeza do mundo. E você, dá o like aí. Vocês não estão dando like. Ô, Baran, pede pra essa galera dar o like aí, senão eles não me obedecem. Só obedecem a você. Nada. Vamos lá, galera. É importante pro canal aqui, todos os canais, que você dê o seu like, pro YouTube reconhecer que o programa está no ar e que vocês estão curtindo o programa e para que o YouTube possa propagar o programa para mais vascaínos que moram no Brasil e no mundo. É fundamental que você deixe o seu like. Às vezes você acompanha o programa e acaba esquecendo, né? É natural. Eu também, às vezes, esqueço de deixar o like quando eu estou vendo alguns vídeos. Então, esse momento é para você se lembrar. Vai lá e deixa aí o seu like. Edu, eu também acho que o Vasco cairia se não estivesse o Payet. Eu também acho. Mas eu não me conformo com... eu não me sustento com o número de vezes que o Payet foi importante. Eu acho que foi pouco. Foi fundamental, mas ainda assim pouco. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha, por exemplo, a quantidade de lances importantes e decisivos que o Arrascaeta faz em um jogo. Olha quantos lances ele tem em vários jogos que ele é importante para o Flamengo. Olha quantas vezes o Paulinho é importante para o Atlético Mineiro. Quantas jogadas importantes ele faz por jogo, em tantos jogos consecutivos. Pikachu no Fortaleza. Olha quantos lances importantes o Pikachu tem em jogos importantes para o Fortaleza. Se você pegar essa amostra, você vai ver que o Payet tem muito pouco no Vasco. Poucos, mas decisivos. Concordo com você, mas são poucos. Eu acho que ele deveria dar mais, entregar muito mais do que vem entregando. Não quero que o Payet vá embora. Acho que ele foi fundamental, mas ainda assim foi pouco. E outra coisa, hein? Com tudo que ele fez aí, o Vasco estava 8 minutos rebaixado, tá? O Vasco deixou de cair com um gol, sei lá da onde, contra o Bragantino, porque faltava 8 minutos para acabar o campeonato, o Vasco estava caindo. Então, ele não deu uma entrega para deixar o Vasco folgado.
O Vasco não deixou de cair com 2 rodadas de antecedência. O Vasco não entrou tranquilo na última rodada. Não houve nada disso. Foi um sufoco do cacete. Mas aí vamos contextualizar com uma outra coisa, então. Vamos botar nesse debate aqui. O Payet tem 37, vai fazer 38 anos. Né? Vai fazer 38, não, vai fazer 37 anos agora. O Arrascaeta tem 30. O Paulinho tem 23. Nós estamos falando aí de jogadores mais jovens e convenhamos. Pô, o Paulinho chuta a bola com o Hulk, velho. O Paulinho tem colega pra ter amiguinho pra trocar figurinha. O Arrascaeta joga com o Luiz Araújo, joga com o Gerson, joga com o Pedro. Porra, o Payet, meu irmão, no auge dos seus 36 anos, tem que chutar bola com o Praxedes, com o Zé Gabriel, com o Paulo Henrique, com o David, com o Adson. Ele tem que chutar bola com o Cleiton Silva, ele tem que chutar bola com um monte de jogador aquém dos colegas de Paulinho, Hulk, etc. E em relação ao Iago Pikachu, ele ano passado não fez a sua melhor temporada no Fortaleza também não. Mas ele também é importante. Então, assim, eu acho que o que falta para um protagonismo maior do Payet são essas 2 coisas que eu citei aqui. Eu acho que o Lineker vai entender também o que eu estou falando. É o fato de ser um jogador já veterano e de não ter gente para dialogar. Eu acho que o Payet deve levantar a cabeça, às vezes olhar para frente e falar, meu Deus, para quem eu toco a bola? É um vazio de colegas, Baran. Isso atrapalha muito, você sabe disso. Sim, eu acho que a insatisfação dele pode ser essa, né, de não ter companheiros. Mas eu vou um pouco mais além. Eu acho que a situação do Payet é muito semelhante à do Nenê, no Juventude, que é uma equipe também que não tem a qualidade que as demais que vocês citaram. E o Nenê se sobressai. Em lances capitais, então, bola parada, ele é responsável em vários momentos do jogo, um passe para um monte de bagre. O bagre está correndo, o Nenê vai lá e dá o passe para o bagre fazer o gol. O Payet não vem fazendo o que o Nenê fez no Juventude, principalmente ano passado. O Nenê subiu o Juventude. E o Nenê tem 42 anos. Ainda é mais velho que o Payet. Então, eu acho que essa não é superproteção ao francês, mas ele precisa ser mais exigido, sim, independente de quem está do lado dele. O Nenê, independente de quem estava do lado do Nenê, o Nenê resolveu inúmeras situações para o Juventude. Então, é só para um efeito de comparação. Não tem como comparar o Payet com o Arrascaeta. Não tem, porque a qualidade ao redor é muito diferente. Mas como que a gente vai comparar? Na minha opinião, o Vasco tem melhor elenco do que o Juventude. Mas vamos lá, vamos comparar o Nenê. Para quem que o Nenê dava passe? Para quem que o Nenê corria ou alguém corria para o Nenê? Não tem. Então, acho que para ter esse protagonismo, que tem que ter, porque o salário é o mais alto do elenco, e se o Payet sair, abre um salário de 1,5 milhão, por volta de 1,5 milhão, dá para trazer um jogador que ganhe esse protagonismo. Mas eu ainda acredito que o francês vai entregar. Eu acho que ele ainda tem muito ainda a entregar, mas não pode transformar o cara num Nutella francês aqui, pô.